ele vai falar para vocês aí o que acontece amanhã. Mas antes eu queria destacar, em meio a essa situação de enorme pressão sobre o governo, né, onde o governo tem muita dificuldade para impor, para honrar os compromissos que assumiu com a população e adotar medidas que aumentem em larga escala, né, efetivamente, produzam um resultado efetivo na vida do povo. O, o governo Lula realizou hoje, né, mais uma reunião ministerial. E Lula se dirigiu aos seus ministros, dizendo que fez usando da força de retórica, disse que a partir de agora vai ser proibido ter novas ideias no governo. É cumprir o que foi proposto. Né? Ele fez isso diante do fato muito claro que o governo fica patinando aí nas declarações de ministros. Inclusive, ele resumiu com as seguintes palavras: essa reunião tem como pressuposto o segundo passo do governo. Até agora tivemos tratando da organização do ministério. Estávamos tratando da briga do orçamento, tentando recuperar parte de todas as políticas públicas desmontadas no governo, inclusive remontando algumas políticas. Né? Bom, ele destacou que falta lançar alguns poucos programas, como o programa Luz para Todos, né? A volta aí, o Água para Todos, mas que a partir de agora a fase de ideias do governo acabou e será preciso tirar do papel o que já foi proposto. Nas palavras do Lula, daqui para frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir o que a gente já teve capacidade de propor até agora. A única coisa que pode mudar é a criação de escolas. Cada vez uma pessoa pede escola, eu vou dizer que nós vamos fazer. Bom, então na realidade, a colocação do governo, do Lula, para os ministros, é para impulsionar aí uma ação do governo que, depois de cerca de quase 6 meses da posse, né, o governo se vê aí pressionado pela montagem do próprio governo, nomeações, brigas, inclusive muita briga interna, né, muita pressão de setores de direita para abocanharem fatias cada vez maiores do governo. Nesse momento, o governo, inclusive, sofre uma pressão para que haja uma reformulação ministerial, com a concessão de mais ministérios para a direita. Né? Nós destacamos ontem aqui, no alvo está até um ministério fundamental, que é o Ministério da Saúde, orçamento de mais de 180 bilhões, né? E a direita pressionando aí para tirar o ministério, que está na mão de um setor técnico ligado ao governo, né? Um setor tradicional dentro da área da saúde do país, ligado aí a Fiocruz, e o Centrão está de olho, sanguessugas. Bom, e no meio de toda essa crise, de toda essa pressão, o governo Lula procurou aí pressionar no sentido de que o ministério passe a realizações. Bom, ajudaria bastante, né, se o governo se livrasse aí dos sabotadores, né? Por exemplo, seria bom passar diretamente a exploração do petróleo para gerar riqueza e tirar daí a turma, né, que está agindo contra, que está defendendo que o Brasil não tenha petróleo, que o Brasil não explore as suas reservas minerais, que o Brasil também não construa, são os defensores de que o Brasil também não tenha hidroelétrica, são os defensores de que o Brasil ande para trás, como é o caso da Marina Silva. Né? Ajudaria a tirar aqueles ministros sabotadores que, quando o Lula fala em que é um crime, que é uma canalice, que foi bandidagem, né, a estatização da Eletrobras, por exemplo, né, de que não venha logo em seguida um ministro dizer que o que já está e que não pode ser mudado, né, defendendo a canalice, a cafajestagem, a bandidagem que foi a transação em torno da Eletrobras e assim por diante. Então, é óbvio, né, quando se reúne o ministério, você tem aí uma série de elementos que são contrários, né, ao avanço, ao progresso do país e do próprio governo Lula, né, que atuam no sentido de favorecer as chantagens que vêm do Congresso, que vêm do Centrão, mas que estão presentes, né, no interior do próprio governo. Mas está aí, ficou a pressão. A imprensa capitalista fez questão de
destacar muito mais o fato de que Lula teria pressionado para a liberação de cargos para parlamentares, né? Mas você veja que as palavras do Lula no discurso central têm um eixo muito claro em torno da realização, né? E, inclusive, quem teria sido porta-voz dessa pressão, né, foi aí o ministro Padilha, né, que disse que os outros ministros precisam receber os parlamentares e ouvir os seus pedidos, né? É preciso deixar claro que isso aí, né, embora faça parte aí do jogo das negociações aí com os parlamentares, isso aí não tem valido de grande coisa. Na hora H, né, vocês vejam que o parlamento, para chantagear o governo, deixou por 45 minutos do segundo tempo, por exemplo, a própria aprovação da montagem, né, da estrutura administrativa montada pelo governo Lula, né, e fez alterações, desmontando parte dessa estrutura contra a vontade do governo, né? Então é preciso ter claro que é preciso ter muito mais uma política de iniciativa e de mobilização, como aqui propôs aí a Gleice, e estão propondo aí setores da CUT, os comitês, né, para enfrentar essa situação e pressionar pelo outro lado, porque não tem distribuição de verbas do orçamento e distribuição de cargos que aplaque a sede, né, desses tubarões golpistas do Centrão, né, e dos sabotadores que estão no interior do próprio governo. Bom, mas vamos em frente. Com você, Tiago, para destacar como é que começa amanhã a jornada contra os juros altos. Exatamente, né, Zé? Vou só aqui reforçar, né, a convocação aqui feita pelo Sérgio Nobre, né, o presidente aí da Central Única dos Trabalhadores, né? Os atos aí têm início, né, nessa sexta-feira, né, 8 horas da manhã, né, na frente aí no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né? Então é preciso aí que todos os militantes da esquerda, né, militantes aí do comitê, né, todos os ativistas aí, né, se reúnam aí, reforcem, né, engrossem esse ato, né, que tem que se expandir para todo o país, né? A gente precisa mobilizar aí nas principais capitais, né, no Brasil inteiro, para pôr fim aí a todas as medidas aí golpistas dos banqueiros, né, o teto de gasto, a independência do Banco Central, né, chutar a bunda do Campos Neto, né? Então, para isso é preciso organizar uma mobilização poderosa, né, em todo o país. Então, todos aí, né, a partir de amanhã, 8 horas da manhã, no Sindicato dos Metalúrgicos